galera, bem-vindos novamente ao Cozinha Confidencial Podcast com Bruno Tamietti, o novo vegano do pedaço, eu acredito, e o nosso sangue azul da farinha de trigo, senhor padeiro Jorge Nacre, e eu, Mauro Tavares, com a voz de locutor. O não vegano. Não, eu ainda não sou. O não vegano. Ah, eu sei, você é da oposição, Jorge fazendo o carnívoro. Papel. Então, galera, bom, bem-vindos novamente. Tecnicamente, esse é o nosso primeiro episódio, né? O primeiro foi um testinho e hoje o primeiro... Hoje, teoricamente, é oficial, então, bem-vindos ao oficial. E eu queria lembrá-los de que agora nós temos que pedir para as pessoas compartilhar, para as pessoas seguir, dar like, que a gente tem YouTube, a gente tem Facebook e futuramente acho que a gente vai ter Instagram também. Não, a gente tem Instagram já, é verdade. Já temos Instagram. Sim. E é isso aí. E aí, Brunão e Jorge, eu queria... aquele assunto que a gente deixou meio pendente naquele episódio, que foi uma coisa de vegano, que a gente não chegou a nenhuma conclusão, mas depois que o Bruno deu uma saidinha, nós entramos num assunto muito foda, que foi o do glúten, né? E da nutrição, da fermentação. Acho que o Bruno deu uma assistida, então ele deve estar ao par do que a gente deve ter conversado, ou não, mas enfim, o Jorge... Sim. Jorge vai mandar bala, porque eu achei a explicação do Jorge, assim, nível Masterchef, né? Bom, eu tenho um defeito muito grande, gente. As pessoas pedem aqui, né? As pessoas, quem toma conta de mídia social, rede social, essas coisas, e pedem que eu faça vídeos. Eu digo, eu não sei fazer vídeos, mas quando adentra no assunto, eu consigo falar direitinho. Então, eu preciso ser provocado. Eu não sou juiz que precisa que o Ministério Público provoque, mas eu preciso ser provocado. Aliás, aqui no Brasil não está rolando muito isso, de necessidade de provocação de Ministério Público, né? Os juízes estão abrindo, julgando e tal e coisa. Mas, enfim, investigando. Mas eu preciso ser provocado. E você quer que eu te provoque em quê? Em glúten? Em glúten. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Eu acho que aquela explicação foi muito bonita, eu adorei, mas nós temos um porém. Eu acho que você tem que explicar daquele jeito que você deu uma explicada mais... você usou uma metáfora de carro, não foi de carro, uma coisa mais simples, porque o nosso público talvez não sejam todos padeiros ou, inclusive, até pessoas que nós queremos, né, ou desejamos que essas pessoas entrem no meio de alguma forma, ou nossos clientes, ou futuras pessoas que gostam de panificação. Então, acho que você deveria explicar um pouco sobre glúten, até curiosos, porque eu acho que boa parte das pessoas, nutricionistas, não sabem do glúten dessa forma. Eu bato na tecla de nutricionista, mas eu não queria criar uma guerra entre eles. Eu só estou dizendo que uma grande maioria, como a grande maioria de padeiros e padarias, também não faz ideia do que seja uma fermentação natural de fato, ou para que ela serve. Mas queria que você desse esse seu papo do glúten, da glutamina, por que o glúten foi banido da sociedade, por que você comentou daquela forma que você acha bom, o cara que come o glúten se sente mal? Como é que foi isso aí? Não é bom. Na verdade, você pediu provocação, estou te provocando. Quem come glúten passa mal, porque glúten é um veneno. Atenção aí, veganos, Brunão, glúten é um veneno. Mas esse é um veneno que tem antídoto, né? E o antídoto é aquilo que a gente faz. Que é a fermentação. Assim, isso, fermentação natural. Não é a fermentação natural. E lenta. Natural, correto. E lenta. Porque fermentação, se você faz uma fermentação natural e quer ser apressado, quer tacar
um levain bem fortificado, numa quantidade bem elevada, joga uma temperatura alta para ele chegar rápido, também não funciona, não. Tem que ser fermentação natural e lenta. Eu li um artigo, por coincidência. Lenta com controle de temperatura, aquela história toda. Tem que ser lenta para dar tempo de quebrar todas as moléculas, senão não vai quebrar. Então quer dizer que eu não posso fazer mais pão com fermento seco biológico, igual a gente aprende em todos os canais e todas as outras coisas, colocar ele com 5 gramas, ou um pacotinho inteiro, aquele pacotinho fechado, fazer um pãozinho que fermenta em cima do forno em 1 hora, eu não posso mais comer esse tipo de pão? Pode, se você quiser matar a fome, mas isso é matador de fome, mas que faz um mal do caramba. Isso vai te adoecer. Que mal? Que tipo de mal? Porque todo mundo fazia esse tipo de pão. É o que vamos começar pelo mal mais básico. Qual é o mais básico? É o empachamento. Aquilo que deixa empachado. Sim. Ah, mas tem gente que não fica empachado. Esse deu sorte, deu azar, aliás, deu azar. Que é bom que ele se sinta empachado, porque esse é o primeiro sinal de que aquilo te faz mal. Os que não sentem nada, esses estão consumindo um veneno e que vão dizer, não, isso não me faz mal. Aí adoecem de uma doença autoimune, como, por exemplo, aquela que dói bem muito, eu sempre esqueço o nome dessa doença, fibromialgia. Fibromialgia, uma das causas mais latentes no mundo da medicina da fibromialgia é o consumo de glúten. O glúten causa doenças autoimunes porque ela provoca o sistema imune. Como ela provoca o sistema imune? A gliadina, né, os aminoácidos da gliadina, eles permeiam o intestino, eles ultrapassam o intestino antes da digestão. Mas quando chega no processo digestivo, eles permeiam o intestino, eles entram na corrente sanguínea e provocam o sistema imune. Ok, mas daí eu, como um consumidor leigo agora, totalmente leigo em cozinha e tudo, eu falo, ok, o cara tá me falando de glúten e fermentação, ok. E aí, o que eu faço com pasta? O que eu faço com noodles? O que eu faço com outras coisas, inclusive, que são milenares, tipo pasta e... Infelizmente, você tem que fazer com trigo ancestral, porque tá na mesma praia, meu caro. Não tem um negócio vegano, Bruno, que chama satay? É tipo um bife de glúten, sei lá. Tem esse também. Ele é usado na culinária oriental, né? É um bife de glúten. É uma tem que massa usar de um glúten. ancestral, então, daí? Porque é puro glúten. Não sei se você já comeu satay, George. Tem que usar um trigo que não tenha sido modificado. Isso aconteceu com o glúten, é com a gliadina. extremamente complexo para nós, né? De maneira geral, o quê? É complexo isso. Usar esse tipo de trigo. Ancestral, você diz? Para todo mundo, para toda hora, para qualquer produção. Isso. Teria que ser um trigo tipo... tô esquecendo até o nome dos trigos. Espelta e tem outro também. Espelta e o outro é... Sarraceno. Tem que usar esses trigos aí. E um espelta que não tenha sido modificado, porque tem espelta que foi modificado. Mas o espelta recebe no Brasil ou não? Porque tinha uma época que a gente não pegava lá na padaria, né, Brunão? Tinha um negócio... Mas tem todos os dois aqui. Para pessoas comuns? A Bagatelle tem. A Bagatelle, a gente pode falar nome comercial? Você pode falar, só você está dando de graça, é a única questão. Então, aquele trigo francês. Ok. Então vai que manda bala, todo teu. Mas é um trigo caríssimo, né? Isso. Eu usava sempre. Eu tinha pão de linha, de sarraceno e de espelta, porém com porcentagem, não era 100%. Mas por encomenda eu fazia 100%. Eu tenho mais daí uma, então, para ir mais nessa explicação a fundo. Então tá, então beleza. Aí eu vou e... Eu fiz uma massa aqui com fermentada. Não, mas agora eu não quero falar de massa, quero falar de pão integral.
que todo mundo come na padaria, perdão, nas prateleiras de supermercado, aquele pãozinho integral, que inclusive é recomendado, e a fermentação, inclusive, não é uma fermentação natural. E pelo que eu sei, mas daí eu sou o leigo da interpretação desse podcast, e aí os dois têm que me explicar, pelo que eu sei, é muito saudável comer esse pão de forma integral. É pior do que o branco. É pior que o explica aí branco. por quê. Explica aí. Porque o trigo integral, além da gliadina ruim, ele contém fitina. A casca do trigo tem fitina. E é difícil eles a separarem. Então, um trigo integral vai ter sempre a fitina, vai ter sempre a casca. É difícil eles Exatamente. tirarem, porque já separa o branco ou vai o integral com casca, Isso. com... E na fitina, a fitina é um troço que ela faz o seguinte, ela não permite que o teu organismo absorva minerais. Então, além de fazer os malefícios, aliás, do glúten, ele ainda impede que teu organismo absorva minerais. Caramba. E o que é que faz com que a fitina seja saudável? Porque eu vendo pão de integral aqui, 100% integral, moída a pedra. E fermentação curta? É a fermentação natural. Ah. Porque no fermento natural tem uma enzima chamada fitase, que degrada a fitina. Nesse pão aí, você usa levain integral, Jorge? Ou não? Uso. Meu levain, na verdade, não é com farinha integral, mas é com centeio. Eu uso centeio. Ah, legal. É um fermento de centeio. O centeio é um aliado gigante aqui para mim, Super. que é um... Na verdade, as pessoas acham que é um segredo, mas não é. Mas é o segredo de um saborzinho diferente para as pessoas aqui, que não têm o costume de comer centeio. Mas ele usado numa fermentação, por exemplo, ele dá um sabor maravilhoso. Ele não fica tão forte. Por não receber visitas. Aqui é complexo. Tá, e aí eu gostei disso, porque é uma questão que eu sempre fiquei indignado aí da dieta, inclusive recomendada por muitos, que é sempre... Tá bom que você me falou que muitos nutricionistas te recomendam tua padaria como referência em algumas dietas ou algumas restrições alimentares. O mesmo aconteceu comigo e com o Bruno em um período, mas só dizendo que isso é extremamente recomendável hoje em dia, né? Comer pão, pão comum, integral, e aí eu sempre tento explicar, mas é muito complexo, isso ainda tá, parece que aquele brainwash na cabeça, aquela coisa de todo mundo querer comer esse pão. Só que a fermentação natural, daí ela entra com uma questão gourmet, né? No fator compra. Eu acho que fermentação natural ela acaba sendo vendida como algo gourmet, quando, na minha opinião, ela deveria ser só mais um sistema comum, né? A gente vendia como gourmet, eu e o Bruno no período que eu era sócio do Bruno, ok? Nós decidimos vender um pão joia, mas eu acredito que outras padarias teriam outras possibilidades, inclusive de colocar esse nome como algo comum e mais saudável. Mas eu acho que assim, as grandes companhias aqui no supermercado, você vê vários hoje. De fermentação natural, mas não... Exatamente, mas isso te coloca. Né? Mas tem 750 ingredientes, eu nunca vi pão com 700 ingredientes. Esse é o grande problema. Com 21 ingredientes, você... Não, Usar a fermentação, o termo, né? Fermentação natural, fermentação... É trend, não. Lenta. É modinha. Virou. É modinha. Virou modinha. E a indústria virou já... um produto, né? Tem padaria que eu conheço produto. que compra um produto de outra, congelado, sem fermentação natural. Me desculpem se eu vou tocar na ferida de algum, não vou falar nome, mas... E usa, assim, congelado de outro produtor, né? Não é a padaria dele que faz, e vende aquilo, como se fosse fermentação natural feita ali, enfim. Não, mas só disso ser apropriado por as grandes empresas, que não há a mínima condição de ser, como o Mauro colocou, dezenas de ingredientes.
Quem é o dono da Puratos? A Puratos é uma rede ou ela é uma... Aí chegou na indústria, chegou na indústria pesada que está fazendo a maior sacanagem do universo. Não sou eu que falei, foi o George que falou, só perguntei. Fazer com que... Não, na verdade, eles não estão fazendo isso. Deixa eu me corrigir. Não é a Puratos. A Puratos criou um produto e as padarias fazem a maior sacanagem, que diz, meu pão é de fermentação natural. E usam um produto chamado Authentic. Eu lembro disso. Que isso não é fermento natural. Tem um cheiro de ração de cachorro, aquela merda. Pois é, azeda. Exatamente. É um fermento natural desativado, né? Que ele assa, como a gente massa o excedente de massa madre, que eu, graças a Deus, não tenho mais. Assa o excedente e depois transforma aquilo em pó, coloca o fermento biológico seco e bota a recomendação e pronto. Você tá... É um saborizante muito mequetrefe de massa madre, mas o cara tá fazendo fermentação direta, normal, biológica, fermento seco. Cara, que horrível. Isso tem aqui na minha terra. Isso tem aqui em Natal. Padaria, vendendo pão de levain. E quando você pega um vendedorzinho ali, um atendente... sem malícia, disse, não, usa um produto aqui, vem em pó já, o fermento natural, o Authentic. Feio. Uma vez não é muito mudando, mas daí eu vou jogar pro Bruno, que é o rei do Minas, né, do pão de queijo. Eu lembro uma vez que minha mãe, se ela estiver ouvindo, 1000 perdões, mãe, ela estava nessa vibe do gluten free, né, de ficar sem glúten, e aí ela falou, olha, pão de queijo sem glúten, ela ficou, para ela era um milagre, né, o pão de queijo sem glúten. Falei, cara, mas sempre foi pão de queijo não tem glúten, então, não, e aí ela me mostrou o saquinho, realmente, e era o slogan dele lá, eu não vou falar a casa do tananã, daí tava escrito assim, gluten free. Meu Deus, esses slogans, gluten free, fermentação natural, isso virou slogan. E qualquer um... Ovo com a tarja contém ovo. Contém lactose no pão de queijo. Possivelmente. Possivelmente. É por aí. Ô, Jorge, fala do intestino com a bom, vamos voltar para a gliadina. O problema é que não tinha mesmo esse problema, não existia. Como eu falei no tempo meu e do Bruno, né? No teu, não. O teu já fazia mal. O meu e de Bruno, não. Eu lembro que o pão, que eu, com 7, 8 anos, passava uma carrocinha, o cara empurrando uma carrocinha fechada, e ali tinha os pães que ele passava e entregava todo dia, era um saco pão de doce, pano. pão sovado. Isso. Um Tem saco até de hoje pano. isso. E esse pão não fazia mal. O pão... Só que esse pão que vinha aqui para o Nordeste, João Pessoa, do tamanho de nada, uma das cidades mais pobres do Brasil na época, não chegava trigo moderno, chegava o trigo mequetrefe, que dá para fazer um pãozinho assim. Só que o que é que acontece? Com a industrialização, até antes disso, do pão, lá atrás mesmo, criou-se a necessidade de você fortificar o trigo, deixar o trigo mais forte, por conta da mecanização, a maquinabilidade do processo. E quando mexeu nesse trigo, a gliadina virou um veneno, que ela é que ficou mais forte, que a gliadina é a responsável pela extensibilidade. E ela precisava de ficar mais forte para ficar mais extensível. E com isso, deu o que deu. Mexeu no produto e... Foi tudo manipulação. A culpa foi da manipulação. Exatamente. A culpa foi da manipulação. E não do trigo em si. O trigo, Sim. Coitado. Ele foi modificado. E aí a gente vê
as doenças mundiais que existem de 20, 30 anos para cá, todas essas doenças autoimunes fora depressão, glúten causa depressão. O meu comercial aqui, o gestor comercial da padaria, da parte de distribuição, que é um amigo meu há 20 anos, ele estava me contando essa semana da irmã dele, que teve problemas de depressão seríssimo e foi curada quando tirou o glúten. Olha que louco, velho. Olha que louco. A cura para os casos de depressão e ansiedade dela, o remédio foi tirar o glúten. Então, fermentação natural e longa. Isso não é estudado, mas eu sou um caso que pode ter a ver com isso. Eu tenho uma doença autoimune, eu tenho lúpus. E em 2015 eu tive as piores crises de... Estou muito esquecido. Uma alopécia, crises de alopécia. Meu cabelo caía. Uhum. Caía. E em 2015 eu fiz 4 tratamentos. Eu tive no começo do ano, fiz o tratamento, fiquei bom, caiu de novo, fiz o tratamento de novo, caiu de novo, e assim, 4 no ano de 2015. A partir de 2016, que eu comecei a comer pão de fermentação natural, eu não tive mais, cara. Sabe que o lúpus entrou aqui na Nova Zelândia como mais um item de atenção de alergia para restaurante. Eles introduziram no alergia, no bloco, e daí eles colocam todos os itens que pode causar. Glúten é um deles, que está lá, entre algumas nuts, castanhas, não castanha, Sim. mas... E aí eles estavam falando disso. É bem interessante, porque hoje, assim que eu terminar o podcast, eu tenho essa verificação. Aqui a lei é um pouco diferente. Você tem, todo ano, a prefeitura vai no seu restaurante com um fiscal, cientista em food technology, food science, né? Os caras cientistas não sei como que isso chama no Brasil mais, mas tem esse curso aí também, acho que na Unicamp, inclusive, lá em Campinas. Mas, e aí eles verificam, inclusive vai ser comigo, né? Porque é o chefe que tem que ficar nesse meeting, nessa conversa, por 1 hora, gente. Nós vamos ter todas as perguntas. E esse ano eles incluíram o lúpus como uma questão de atenção para não ter contaminação cruzada. É muito interessante isso, assim. É um saco para mim como chefe, mas como sociedade é até que interessante. Gostei disso e faz todo sentido o que você falou aí. Eu não tenho nenhuma restrição alimentar, pelo menos não a que eu podia ter, no meu caso. Sim, tenho. Também eu não posso comer... Olha que louco, feijão preto, cara. Por quê? Feijão preto também me faz mal. Peida? O feijão... Não, também, né? Também, mas causa dermatite. Porra, cara. Pois é. Realmente... Cara, alimentação, velho, tá ligado à saúde, diretamente ligado à saúde. Lecitina é um veneno. E você falou desses 750 ingredientes do pão, eles enchem pão de lecitina para não ficar velho. Pão envelhece, não tem jeito. Quer deixar ele bom? Congela, bicho. Não bota porcaria. Fato. O melhor conservante que existe é o frio, o mais antigo. Né? E é o mais moderno também, cantil. É verdade, é verdade. Então você recomenda que congelem pão? Claro. A gente fazia o mesmo. Acho que a gente falava isso na padaria, né, Bruno? A gente mandava para congelar. Congelava. Eu vendo pão congelado. Mas é um produto hoje também que tem uma demanda grande, né, Jorge? Não sei se eu não trabalhava com isso, mas o pão ultra congelado, a venda dele é bem grande, não é? Uma saída bem grande. Você tem? Bruno, eu tripliquei minha venda depois que eu disponibilizei ultra congelado. Tripliquei. Cara, é uma mão na roda, o pão tá fresco o tempo todo. Ele sai do forno a 95, 97 graus, quando chega em 70, eu meto no ultracongelador, essa temperatura cai para -10, assim, numa velocidade gigante. O que é que aconteceu?
o pão nem terminou a cocção direito. Em 70 graus ele não terminou de cozinhar. Sim. E eu bloqueio esse processo. Então, o pão envelheceu. Quando o pão esfria, já começou a retrogradação do amido. Uhum. Então, é o pão mais fresco que existe, é o ultracongelado. E você levar para casa um pão que você vai terminar de assar no aquecimento na tua casa. É ultra fresco. É um pão que sai do forno da padaria o tempo todo. Muito foda, muito foda. Isso... É E completamente tudo natural, diferente. cara. Tudo natural, sem conservante, sem estabilizante, Não, sem inclusive o levain dizem que é o estabilizante e o conservante, claro, não? o Então, melhor, sim, tem ácido acético, que é um levain, para conservante. quem não sabe, é o fermento natural com outro nome. A gente fala levain porque acho que eu, Bruno e Jorge somos da mesma escola. Eu uso aqui fermento natural, né? Já te É. expliquei. Fermento natural, levain, massa madre, Fermento pão de Cristo. selvagem, Não sei se alguém já ouviu isso. Pão de... massa Não, mãe, todos esses. sourdough. Diga Sourdough. sourdough. Bem neozelandês. Vá, diga aí para as pessoas ouvirem. Não, eu não vou falar porque o meu não é. Você quer escutar da Dona Onça? A Kimi seria perfeita. Ok, Kimi, they want to listen you saying sourdough in your British Kiwi accent. Come here and say. Agora vocês vão ouvir. Sourdough. Participação especial. Sei? Sourdough. Dá para ouvir? Muito mais elegante. Now you speak in Portuguese something, huh? Yeah? Tan. Oh, I'm on the spot. Okay. I don't know. I can say something. I just don't know what to say. Meu nome é Kimi. Eu não sei. Não sabe o what? Falar o quê? Ok, thank you. I don't know what to say. Thank you so much, love. Bravo. Parabéns, Kimi. Saying congratulations. Ok. Obrigada. Então, aproveite. Yeah. Thank you, man. Bom, enfim, os nomes que a gente está falando de levain, sourdough, que são conservantes, inclusive eles são... Tem um pozinho que antigamente a gente aprendia que tinha que usar na massa, que era para ajudar... melhorador. Isso. Isso aí. O levain mesmo faz esse trabalho também. Isso, né? Então, o próprio levain. Não sei por quê. Não, esse produto é mais potente, que ninguém sabe nem o que é que tem dentro daquilo. Não tem uma explicação do que vem dentro daquele pozinho branco. Mas aquilo dá uma potência maior no pão. Ele levanta mais pestana, ele cresce mais, tem mais estrutura, mas é uma coisa que não tem ganho nenhum, a não ser estético. Não. E o pão bonito, às vezes, ele não quer dizer que é um pão bom, né? A gente tem que lembrar disso. Já vi bastante pão. Aí, outro dia, eu estava lendo também numa comunidade de padeiros amadores, né? Eles estavam todos felizes. Uma das recomendações na comunidade deles lá era adicionar um pouquinho de fermento biológico dentro do levain. O quê? Eu também fiquei, nossa, essa vai ser do rolê. Mas fermento biológico no levain? Para quê? Isso. Não sei. E aí todos falam, meu pão melhorou muito. Mas tem gente que faz isso, quando levanta meio surradinho, acho que é preguiça, né? Dá comida ao cara, velho. Porra, não faz o menor sentido. Fome. Coloca um pouquinho de biológico lá no levain. Já escutei essa conversa. Dá comida. A galera tá com fome e alimenta mais vezes. Não, é verdade. E eles falam disso. Daí eu falei, cara, os caras estão adicionando fermento biológico seco dentro do levain. Aí eles colocam água a 45 graus para aquilo dar uma bomba. É lógico que, cara, velho, aquilo lá vai transbordar. É que é o seguinte, tá na moda, né, velho? E as pessoas querem atalhos, não querem estudar. No máximo, participa de um curso, não querem estudar. Vai contra o próprio processo, né? Você quer fazer um pão de fermentação natural,
É uma situação que você é obrigado a respeitar processos, e aí o cara quer Científicos. entrar, o cara quer acelerar. Uma coisa que a meu ver, é inacelerável. Ela tem o tempo dela. E eu e o Cada um. Bruno penamos muito no começo também, né, Bruno? A gente deu uma sambada lá no Sim, começo. é Uma lógico. parte foi, uma parte foi escola, uma parte foi nós mesmos ali, autodidata. Mais uma vez, e aí eu vou contar, hein, Brunão? Eu vou contar essa que já fechou, então eu vou contar. Uma vez a gente fez um pão lá, e aí a fermentadora, por alguma razão, no Brasil, a nossa fermentadora tinha aquele negócio de aquecer. Então, aí alguma coisa aconteceu na fermentadora, ela aqueceu o pão. O pão fermentou durante a noite, explodiu e murchou. Parecia uma panqueca. A gente assou o pão assim, panqueca, no formato panqueca. E aí eu falei, Bruno, a gente vai jogar isso fora, né? Daí, vamos jogar fora, mas não dá para vender, né? E tava gostoso, Tava danado, danado tava gostoso. E era de gostoso. chocolate belga, lembra? Caro pra caramba. Caro pra caralho. Aí o que a gente Venderam fez? como focaccia de chocolate. Não, Não, pior. Calma que vai vir a pior, a bolada da sacada, né? Porque o Bruno era novo em Campinas e eu era novo na, na cultura italiana. Então a gente, os dois ali, juntamos as nossas. Daí eu falei, ó, campineiro, desculpa aí, campineiros, mas é um fato. Campineiro gosta de um nome gringo, um nome internacional. Brasileiro em geral também gosta, né? Você dá uma Aqui americanizada, também. Pô, os caras, puta, isso é animal, né? Então daí eu falei, ó, campineiro curte, a gente tem que dar um nome para esse pão, então. E aí o Bruno, então vamos chamar de pano piatto. Não é isso? Pano piatto, ué. Bruno? Pane piatto. Pano Pane piatto. piatto. Que a tradução é o quê? O pão prato, né? É Pão um disso, pão prato. Saiu tudo da. Vendemos tudo, A estante cara. zerou. Levaram quase a estante achando que ela era. Panepiato de cioccolato. Não é? E depois ainda, depois de meses, ainda tinha gente perguntando quando é que vocês vão fazer Não, o pano. até há pouco tempo. Cadê aquele pão? Cadê aquele pão chato, gostoso? Puta, Não, agora pão chato é Nunca só. mais Sobrou e passou um pão. não nunca conseguimos mais acertou. reproduzir. Não dá pra Nunca mais reproduzir. passou um pão de fermentação. Não, mas é a primeira, né? Passava, Quando tá na... começa. quando deu certo esse, pronto, é um novo processo. Deu certo, É. aí. Não. A massa, quando passava aqui, a massa em si, não depois de. No processo da fermentação. Aí você tem aquelas, né? Você faz fogace, você faz outros. Você usa ela para outras coisas, né? Com a massa que hiper fermentou, mas assim. Aquele lá foi demais. Essa foi demais. sacado. Mas também custou caro aquela porra, né? Chocolate belga, Calibu, sei lá o quê. Foi foda, foi difícil. Não dá para jogar fora essas coisas, né, velho? Dá uma dor Não, no coração. não, e tava gostoso, eu confesso, tava bom. E tava fermentado, tava lá. Mas ele passar de fermentação, o máximo que pode acontecer é mudar a textura, a condição Sim. física, a estrutura do pão e ficar com um sabor mais azedo, mas ele é tão saudável quanto, aliás, ele passou de fermentação, então degradou mais Né? carboidratos e as proteínas do glúten. Não, Degradou fato, mais, tá mais fato. saudável. Não, E, e é assim, tão- e mais azedinho. Palatável mesmo. É o mais azedinho. E foi tão. Esse negócio do azedo no sourdough é tão perceptível que quando a gente fazia panetone, por algum motivo a gente teve um problema no panetone lá na padaria. Eu lembro que ele não estava subindo. Acho que o levain ou a primeira fase do. Eu não vou falar nome técnico, senão vai confundir todo mundo, mas a primeira fase do panetone não estava subindo bem. Então demorou mais do que era. Fala o nome, Primo em Pasto. Não vou ficar, porque os caras estão ouvindo, eu não sei se todo mundo, entendeu? O primeiro mas passo. aí aprende, né? Primo em Mas Pasto. eu tenho saco para dar aula. Meu pai tem uma fase boa, uma fala boa. Faz sentido às vezes. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Entendeu? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Então, cada um vai na sua. Aí o negócio é o seguinte. Aí aquele negócio demorou para fermentar. Quando a gente conseguiu, o panetone demorou acho que uns 2 dias a mais do que era para levar para ser feito. Obviamente, o quê? As leveduras consumiram
quase que todo o açúcar do panetone. O panetone não tinha gosto, ele era uma coisa de laranja. Ele era um sabor de laranja branco, assim, não tinha sabor nenhum de açúcar, não tinha a doçura mais. Muito interessante que o consumo, então, de uma fermentação natural, de um pão ou de qualquer coisa de fermentação natural, reduz a quantidade de carboidrato. Então, quer dizer que eu posso, se eu tiver uma fermentação correta, um bom padeiro, uma boa padaria, quer dizer que o pão de fermentação natural é um low carb? Ó, isso funciona para os pães que não levam açúcar. Sim, correto. Dizendo aí para você, um pão natural. Mas é sim um low carb. O índice glicêmico do pão branco de fermentação natural, ele é parecido com o da batata doce. E o do pão integral de fermentação natural é igual ou inferior ao da batata doce. Cai bem o índice glicêmico, sim. Então, Já o pode índice comer pão. glicêmico de um Sim, eu pão... eu tinha uma curiosidade que nutricionistas e médicos, né, indicavam muito o pão de fermentação lá. Eu indicava padaria, mas na verdade era o pão. É pela qualidade do produto, enfim. Para pessoas que estavam em dietas de baixo índice glicêmico. Justamente por Inclusive, isso. tem um tipo de diabetes que pode consumir o pão daqui de fermentação natural, receitado por nutricionistas também. É porque aí tem a O pão dosagem, né? A quantidade, na verdade, quantos isso, gramas pode comer, exatamente. é um dos dois tipos de diabetes, tem tipo 1 e tipo 2. O mesmo tipo de diabetes que pode comer uma batata doce, por exemplo, pode comer o pão de fermentação natural. Isso é Desde que bem seja interessante. lenta, tem que ser fermentação natural e lenta. Os dois termos têm que andar juntos. É Porque se verdade, a isso é um fermentação fato. natural for rápida, não acontece isso, não. Isso é um fato, isso é um fato. Então, Então, as lembrando, duas galera. andarem juntas é um respeito, né? É um respeito a um processo. É um processo Processo. correto, mas só que tem uns atalhos, né, Brunão? Tem galera Tem que os gosta atalhos. dos atalhos. Aos que nos ouvem, né, fermentação natural é um processo que a gente faz o próprio fermento, tecnicamente vocês vão ouvir fermento natural ou fermento selvagem, né? E a Eu fermentação gosto de lenta usar o termo cultivo. Cultivo. é É um cultivo cultivo, ainda acho que você tem que cultivo é, parece uma é, coisa mais biológica, né? mas é Mas biológico. não é todo mundo. O É cara não quer muito. fazer pão em casa durante a pandemia, que virou a moda há um ano atrás, quando a pandemia começou, né? Eu acho que explicar. Você é o técnico, você é o Pardal, eu Não, sou o. mas olha, o que eu acho interessante nesse universo, principalmente para quem faz o seu em casa, agora nessa pandemia, é interessante entrar nesse mundo com um outro olhar. E quando por exemplo, eu penso assim, eu chamo de cultivo por isso, porque aquilo é como se você estar cultivando tua hortinha em casa. Fato. O cara que gosta de fazer Faz ali a sentido. cozinha no final de semana, ele tem aquela hortinha dele e cultiva. Com o fermento natural é a mesma coisa, você tem que cuidar daquilo. Inclusive para aqueles que gostam de planta e que entendem de plantas, a minha mãe, por exemplo, adora, e ela conversa com as plantas dela. Cara, isso funciona. Eu converso com meu fermento natural. E eu acho que quando ele não é bem tratado, não é tratado com carinho, ele dá uma murchada. É um cultivo, aquela galera precisa de alimento e precisa de carinho, precisa de energia positiva. Se Nossa, tem outro que mete a mão nele, ele estranha. Eu tive essa Exatamente. situação na padaria. nossa, Ele estranha. Ele estranha. garotão, tava bravo então. Tá. É vida aquilo, cara, é vida. E É vivo, forte. é um alimento vivo. E esse processo não ser respeitado, você entra nesse resultado final, né? Então eu acho que o pessoal, independente do tamanho, diferencialmente o pessoal que está em casa, fazendo isso em casa. Quando há a situação de respeitar ou não um processo, ou acelerar ou não um processo, com a situação do comercial, né, Jorge? Porque assim, você tem um produto, você tem ali a sua padaria, o tamanho que for ela, enfim. E o cara alinhar isso, né? De respeitar o processo
Conseguir entender como é que é isso comercialmente, de volume, né, da cadeia toda de alimentar, levando, de todo o processo, respeitar a fermentação, de assar, depois de... É isso que eu acho que, pelo que eu vejo, né, de algumas padarias que depois eu acompanhei, eu acho que é essa fração, sabe, de respeitar né, uma padaria aberta é comercial, né, você não está ali para doar pão, então o que eu vi de dificuldade depois eu peguei umas 2 ou 3, e estou até com uma agora, lá em Teresina, uma padaria artesanal lá em Teresina, estou ajudando o cara lá. E tem essa situação, entendeu? Do cara não conseguir, não, mas tem que ter volume. Eu falei, tá, mas você tem que saber o que você quer e aí tem que adequar, né? Tudo tem que se adequar. Se ele Mas tem na verdade investimento, né? tudo tem que se adequar ao processo. É. Porque Isso. se você retira ou modifica o processo, se atua ali naquela situação do processo, você vai mudar Isso. toda a cadeia. Isso. E não importa o tamanho. Não importa Não, se você se propõe a fazer isso, não importa o quão você cresça. Você tem que manter o processo. Senão você não está fazendo o mesmo produto. Não, Você seja não honesto. Honestidade né, para fazer a é, padaria é o mínimo, né? isso. É um alimento tecnicamente até divino, né? Exatamente. Aí é o que divide. O que eu digo, alimento, aquilo que nutre e te faz bem, e te dá saúde, imunidade, e matador de fome. Matador de fome é qualquer pão aí, qualquer. De Mata a fato, fome, mas não vai te fazer bem. é verdade. Inclusive, dá para fazer muita coisa com fermento natural, né? A gente sabe que dá para fazer bolo, inclusive. Isso, eu fiz massa, cara, eu fiz massa. Minha filha me pediu de aniversário, sabe o quê? Um noodle, como é aquela sopa japonesa com Lamen? macarrão? Lamen. Me pediu um lamen. Eu e ela, quando viajamos para um local que tenha lamen, a gente sempre caça um lamen, um bom lamen. E ela me pediu de presente de aniversário, que faz tempo, né? Teve a pandemia, a gente não viaja. E eu fiz um lamen para ela, só que eu fiz com um macarrão fermentado, uma massa fermentada. Uau! dá Isso, para Eu fiz, fazer. isso é coloquei uma interessante. água alcalina, fiz uma água alcalina para alimentar, hidratar a massa, e depois eu fermentei essa massa aí com massa madre. Caralho, hein? Essa foi. E dá para fazer. Eu fiz também Bolo. massa de lasanha. Eu fiz também massa de lasanha com. Ele fica mais quebradiço, né? Ele não tem aquela mesma estrutura que o glúten dá, mas funciona. Eu acho bem, Tem bem mais interessante. azedinho, tem um saborzinho a mais, tem uma paleta de sabores maior também. E eu acho que Faço essa. biscoito, cantuce, que eu fermento meu cantuce. Sério? Sério? Eu fermento cantuce. Eu faço cantuce, deixo ele no frio 24 horas e depois é que eu asso. Legal. Então, você é um tipo de um biscoito É um biscote italiano, bem com seco. amêndoas e avelã E, e. só que eu uso castanha de caju. Eu estou em Natal, a terra de Não, castanha de caju. é ótimo. Inclusive, é patrimônio brasileiro também, não é só Eu castanha do também Pará, não. prefiro a castanha de caju à amêndoa, acho mais gostosa, mais Não, é uma saborosa. delícia, uma delícia. O pesto com castanha de caju talvez seja melhor até que com piole, porque eu nunca comi com piole, que é caro pra caramba. Aí o Bruno tem que falar, eu não sou Eu sou mais do proprietário. pinhole, mas fica tão gostoso quanto. Um pesto com castanha de caju fica muito bom. Qual que era aquela castanha que você trouxe lá de Minas, Bruno? Que era uma delícia, que era Baru. um baru, né? Baru. Puta, mas que Castanha de trabalho que era baru. para descascar aquela porra, eu ficava com raiva, velho. É uma castanha, ela é complexa mas hoje você já acha. Você comeu o Cara, baru, né? Jorge? Não comi, mas você acredita que eu comprei baru aqui no começo da padaria e não perdi e não usei porque eu não sabia como usar aquilo. Então, Puta, era uma delícia, cara. Inclusive, eu acho que o Como é Bruno que fez faz? um pesto. Tem que ferver aquilo e como é que abre não, aquilo? não. Quando tá aberta, você tem um sistema para abrir, tem umas máquinas que ele abre, né?
E ela vem com a casquinha igual uma castanha do Brasil, a castanha do Pará. Ela fica com Isso. aquela fica colada uma casquinha nela, Não, muito, mas bem ela tem uma difícil. casca como uma castanha portuguesa, não? Não, aquela tem que ser tirada antes. Aqui tem que quebrar. Então, eu comprei com aquilo, cara. Eu não sabia como tirar aquilo, deu um trabalho Não, danado, eu desisti. Estragou e. é. Eu acho que é Mas tipo uma hoje noz. Tipo uma o noz. Tem uma. processo dela de retirar é que torna a castanha mais cara, assim. Né, aquilo O é. cultivo dela não dá toda Eu época do economizei ano. na compra, comprei com casca e perdi. Ó. Né, e a casca vai no peso, né? Você paga a casca também. Vai comprando na casca também. Mas é uma bela castanha, dá pra fazer muita coisa. É Muita verdade. coisa. Castanha de caju eu não sabia, não. Eu não tinha esse conhecimento até um tempo atrás. Ela é sul-americana, né? Eu não tinha essa. Os maiores produtores do Brasil é o Rio Grande do Norte e o Ceará. Não, mas São os ela é maiores. sul-americana e ela chegou em Goa, na Índia. Eu sempre falo da Índia, não sei porquê, mas é que me interessa muito, por causa dos portugueses também. Eles que Levaram levaram. daqui para lá, né? Em É, busca das Índias, é. né? E hoje é parte de todo o curry dele, de toda a comida deles. Então, porra, o negócio vai e fica, né? Fica. Mas eu sou fã da castanha de caju, cara. Ela é sensacional, é adocicada. Ela, quando você bate ela, você macera ela, ela fica muito macia, no caso do pesto. Dá uma cremosidade sensacional. Ela para Ela, fazer um cheesecake vegano, para fazer a é, massa como se fosse biscoito, fica Com excelente. O leite dela também é leite. é, espetacular. o Eu cheesecake prefiro vegano. amêndoa e nozes, prefiro muito amêndoa e E é muito nozes. rica também, né? É muito Para rica. mim, a única que consegue competir com a caixinha de caju é o pistache. Mas daí Pistache, tocou no Elixir, pistache, né? eu sou alucinado com Eu pistache. também. Putz, eu Ele é também. muito bom. Como é que tá aí no Brasil o negócio de punk, das punks, das plantas punks? Ainda é modinha? As plantas que não Eu não são. escuto muito mais, não. Isso virou uma moda em 2015, 2016, É, utilizar uns. todo mundo queria fazer comida com punk e tal, O cardápios aí dos chefes mais globais fazendo 11 pratos com punk. pessoal continua comendo formiga com folha de ouro por aí ou não? Eu tô por fora disso, eu não escuto mais não. Não sei o Ah, Brunão, se como É, tá mais aí. Eu tô meio afastado de acompanhar essas coisas, principalmente com pandemia, né? eu tem o também. público, né? Tem o público. E agora tá voltando, mas tem público. Tem público para tudo. Ô Jorge, sabia que a gente já fez um pão de pipoca? Não, mas eu quero saber como é que é isso. Eu adoro Ah, pipoca, a fica gente muito estourou a gostoso. É pipoca e jogou na muito massa. polenta. Não, a gente estourou a pipoca e jogou na massa. E E assou depois. tinha. A pipoca, quando molha, murcha, né? O que é que deu isso aí? Explica melhor isso aí, conta melhor. Me faz enxergar isso aí, vai. É basicamente Ficava isso, cara. murcho. Ficava Ficou murcho. um pouquinho murcha mesmo, mas é aquilo. Todo mundo vai no restaurante chique, pede batata frita e come ela um pouquinho mole, porque A ela é massa do feita. pão ainda tinha fubá na massa ainda. Tinha, Era trigo verdade. e fubá. Tinha, verdade. E aí o que a gente queria era o sabor de pipoca e aquele leve que remete automaticamente a manteigado, né? Porque a pipoca, quando estoura, ela tem um negócio de remeter pela nossa é, memória olfativa, Afetivo. memória afetiva, memória palato, e ela remete também. Então a gente conseguiu buscar. Foi um pão que vendeu até que bem. Um pão que Mas ficou vendia. legal? Ficou, mas Ficou. realmente a gente pecou Ficava nessa murcha alguma coisa. outra, tinha uma crocância, mas ficava mais murcha, É, porque internamente ficou mais murcho. ela A entrava que fica mais na parte externa, ela deve Até queima, voltar, eu né? acho. Até queimou um pouco Pra as dar uma queimadinha. de fora, mas ficou um pão interessante, eu achei bem Agora, legal. o pão de vocês que fez mais sucesso, eu acho que foi o de genipapo, né? Ah, foi. Depois, Difundiu muita gente copiou, muita gente Brasil copiou o todo. de genipapo. Brasil todo, Aquele pão era bem bonito. né? Lembra, Brunão? sempre saiu. Boa Sempre história saiu. também. Eu fazia. Nossa, depois eu fiz pão de queijo, a gente fez um tempo. Depois eu fiz baguete de genipapo. Tinha baguete de genipapo. Fiz brioche de genipapo.
A cor fica muito interessante. Mas E o pão de genipapo mesmo, que, né, que levava um pouco de farinha integral, levava semente de girassol, esse genipina, né? Que é o princípio ativo ele da... viralizou. Ah. Ele era por um tempo, era, né, ocasional, e virou pão de linha. E a galera fazia um processo tão estranho, tinha que tirar o leite do genipapo. Eu não sei se o Bruno chegou a fazer depois que eu saí, mas a gente só batia o genipapo, fazia uma polpa de genipapo e pronto. E o sabor, que eu particularmente não gosto de genipapo. Minha mãe Então, Não, mas é sabor que você fascina o come ele genipapo. maduro, né, Jorge? Você come ele maduro, né? A sua mãe deve comer ele maduro. A gente usava o verde, que é onde tem a genipina, a maior concentração. Ah, Então ele tá verde. E aí o Bruno tem a palavra técnica, inclusive, que eu não lembro qual que era um sabor que a gente falava alcalino. alcalino. Yes. hum. Tinha um sabor Mas alcalino. ele verde é muito amargo, esse amargor perdia, né? E eu acho que perdia Na cocção. na cocção dava cor, né? A cocção é que dava cor, ele entrava massa crua, ela ficava acinzentada logo nos primeiros minutos de fermentação. No período de frio ela ficava uma cor chumbo e Então, a entrava no genipina forno. reage com calor. Então, Oxigênio e calor. E aí esse amargor ele saía. Eu não sei isso tecnicamente, né? Por que saía esse amargor? Porque ela verde é muito amarga. A fruta verde é muito, muito amarga. Ela é cagada. É e muito amarga. madura é muito, muito ruim. Minha mãe adora. É É louca uma por delícia. genipapo. O licor daquilo é delicioso. Não, Ah, o licor é gostoso. você tinha que Mas fazer, eu Jorge, aí gosto. na padaria, não vale a pena. Eu sei que você tem Hã? um Não, processo aqui eu não, muito... eu não encontro genipapo aqui. Eu tentei, naquela época já, eu queria te imitar Como não? vocês. Como não Não tem? encontrei Como é que tua mãe come, então, se não tem? lá na Paraíba. Pô, manda ela entregar pra ti aí, mandar um sedecão, faz um sabadão azul. Pode ser vou até encomendar ela mesmo. Mas é uma fruta que meio que sumiu daqui, sabe? Em Campinas Não tem em todo tem- lugar ali. Lá é Aqui crescendo, meio que sumiu. né? Cresce normal. É que ninguém sabe o que é um genipapo. Não é tradicional do sul, do sudeste. Não é tradicional, eu digo assim, para minha geração. Não, não é. Eles não Para sabem. minha geração, lá em João Pessoa era muito comum o genipapo, muito comum. Depois sumiu. Não, e eu não vou te contar como que faz o pão, porque eu quero deixar você aprender do pior jeito. Que eu e o Brunão aprendemos do pior jeito. Aquela coisa lá deu um trabalho para não para fazer, mas sim para limpar as mãos depois de fazer. A sua mão vai ficar azul. Tem uma baba, ele fica um grude, é o que? Um Não, é óleo. você encostar nela mesmo, na semente, na parte interna dele. Ele parece um pepino, né, por dentro. Então. Nossa, Mas mas a depois isso gente virou, como o pão entrou de linha, o processo de preparar, né, esse insumo dele tinha que ser um processo que entrasse na jogada ali, né? Então ficou fácil depois. mas a primeira vez que a gente fez As foi uma batidas dele é que são complexas, né? Era entrar água com o suco do genipapo é que tinha que ter um cuidado ali. botou a mão, Jorge, beleza. Você vai descobrir só depois de umas horas e aí para tirar, amigão, 7 dias, até mais. Tem uns segredos aí, tem umas pistas já aí do caminho para fazer o pão de genipapo, que eu já peguei, já está anotado. Não, é bem legal, cara, é bem legal. Daí uma vez eu tava brincando, a gente tinha uma... Não, eu não vou chamar ela de estagiária, não, vou chamar ela de funcionária, né? A Letícia, né? Lembra, Bruno, da Letícia? Ah, Lelê, Daí, uma vez a gente deu eu ia até... uma zoada, né? Zoada no estado de São Paulo não é barulho, não, tá? Zoada é De brincadeira. zoar. Isso. Então a gente tava dando... Aqui no Nordeste, no Ceará, chama dar uma frescar. Então a gente tava Fresca. frescando ela, Frescando. a gente tava Frescando. frescando ela e aí não sei por que eu joguei um monte de genipapo, suco de genipapo nela. Cara, ficou azul. A A menina menina ficou virou azul. um avatar. Então, minha mão vai ficar azul durante 7 dias. Se você souber fazer o batimento certinho e colocar a mão nas horas certas, dá para ficar de boa, mas colocar na hora errada, amigão. Os índios usavam, ou usam, inclusive, para fazer pinturas e que permanecem na pele por um certo período de tempo, né? Eles não fazem, tradicionalmente, eu não sei se no Brasil todas as tribos, se elas fazem tatuagem de fato, não tenho essa informação, mas que eu sei que elas usavam essa genipina, que não tem que ser introduzida ou inoculada dentro da sua pele, só por fora como uma pintura,
ela permanece, inclusive tem relatos de 14 dias de permanência. Então, Caraca, é uma eu não vou tinta. fazer esse pão, não. Se não me contar, eu não vou fazer, não. É Ficar com a muito mão animal. azul. Fica legal, pô. E uma coisa, aproveitando esse momento corantes naturais, qual o melhor corante verde? Não me Salsinha. fala em espinafre. Não me Salsinha, fala em então. espinafre. Salsinha? Sei lá. Salsinha? Para Pó- massa. Para Pó de massa. espinafre, pô. É, Pó de espinafre, né? Eu pensei, o espinafre liofilizado, né? é, é o que eu sempre usei. É o melhor Eu resultado. pensei em espirulina, mas espirulina é muito caro. Puta, É não, muito daí caro. você vai vender o pão a R$ 150. Não é pão, é croissant. Tá Eu bom. quero fazer um croissant bicolor com a cor da Casa Nacre, que é verde. Você tá seguindo os caras no Instagram aí, né? Tá vendo? Cara, tem que fazer o marketing, tem Eu que fazer sei. o promotion, Tem uns o rosas merchan. também que você deveria fazer, os rosinhas, né? A cor da Casa Nacre é verde. Ah, Se eu for fazer rosa, eu tenho que fazer todas as cores. mas faça todas. A rosa é mais fácil. Não tem uma. Não, eu quero verde. Verde, o verde da Casa Nacre. Isso Não, aí. olha, tá uma boa, uma boa. Bom, Então já. espinafre, se for para fazer se for para fazer doce, eu acho que o espinafre em pó, quando o Brunão fazia os pães de queijo, às vezes ele fazia uns bem legais com várias cores. Eu acho que o verde que foi de espinafre, eu não sentia tanto gosto de espinafre, não, e era bem verde, cara. Então, assim, não sei se vai afetar. Suco de espinafre dá muito trabalho. Muito. Compra em Fazer com pó, cara. suco. Compra em pó. Mas aqui não tem para vender, sabe? Eu queria ver outras ideias. Que tô em Natal, né? Tem que mandar buscar mesmo. O liofilizado, né? O melhor. A gente usou também beterraba, né? Beterraba ficava bem legal. Beterraba é beleza de usar. Mas Porque o espinafre, se você demorar para usar, ele oxida, né? Não, gente, eu tô falando de pó, Jorge. A gente não mexia tanto em suco, porque tudo altera a hidratação, né? E também muito trabalho Mas de... o pó liofilizado ele tem que ser guardado num recipiente fechado, longe da luz também. Que é muito A luz higroscópico, né? Exatamente. E você acha que tem que usar aquele açúcar para deixar o pão mais douradinho? Esqueci o nome daquele açúcar que é Malte. malte. Tem que usar aquele, Cara, então? aqui eu não preciso, mas não tem problema. O malte que usa é muito pouco, meio A por gente cento. usava mel. A gente usava mel um pouquinho. Aqui eu não uso nada, porque as pessoas querem pão mais branco aqui, é da cultura, pão branquinho. Para mim, Eu eu usei adoro. muito malte, eu usava muito malte, mas mais para sabor e coloração. Não tanto, porque eu tinha maltes que eram bem escuros, tinha um malte que era defumado, era usado no pão também. Lembra do pão defumado, chefe, Bruno? Que ele era bom. Esse foi bem legal. Porra. E o malte tem, né? Essa questão de o açúcar dele ajudar, mas Mas ele vai interferir na fermentação mesmo, pouco ou não? não. Muito Aqui insignificante, né? vai 0,5%, 1%, não é muito pouco. Você recomenda as pessoas fazerem pão em casa, Jorge? Ou você acha que isso quebra Muito. concorrência com você? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu sou um doador de starters. Eu sou um doador sim. Eu incentivo muito. Cara, eu acredito. Agora falando de fermentação natural, eu acredito que eu não fui o primeiro a fazer fermentação natural aqui. Tem um que chegou antes de mim, que faz um bom trabalho. Só que o negócio dele é bem assim, porta para rua, mais balcão, sabe? A minha proposta foi maior. Então, terminou com um holofote maior em mim. Mas eu acho que tanto eu quanto ele, quanto vocês, nós, que entendemos o que é isso, que sabemos a diferença que faz um pão de fermentação natural, eu encaro isso como uma missão de multiplicar isso aí. Eu não vejo como concorrente. Eu vejo como mais um difundido da fermentação natural. Mas aí você está falando de companhia para companhia. Eu digo assim, você indica seus clientes a fazerem pão em casa? Sim, eu sou um doador de levain para muitos clientes.
Tem cada história massa, velho, de E gente você que... treina seus funcionários para dar essa explicação técnica da fermentação natural e longa, ter Então, seus benefícios, ou isso é só sim, do pessoal de inclusive, marketing? não, inclusive eu tenho um artigo que eu escrevi, eu vou até compartilhar com vocês, depois para vocês darem uma olhadinha e criticarem, que eu estou falando com mais 2 padeiros, mas então eles quando entram são treinados com isso e recebem esse material. Porém, isso é uma coisa muito gênese. Então, você precisa fazer uma doutrinação. O seu próprio pessoal, o cliente interno, também é resistente com isso. Principalmente quando entra. À medida que vai ficando com mais tempo de casa, vai entendendo melhor isso aí. Mas é uma quebra de paradigma. O que a gente faz é uma quebra de paradigma constante. Seu pão francês é de fermentação natural? Seu pão francês? É, 100%? é. Não. Porra. Não, ele tem um percentual, tanto o pão francês quanto o croissant, tem um percentual de fermento biológico, mas é abaixo do indicado pela lei francesa de que acima de 0,8, se não me falha a memória, que eu vou esquecendo dos números. Acima de 0,8 não pode mais ser chamado de, se eu não me engano, é esse número de pão de fermentação natural. Então, todos ficam dentro da legislação francesa, que tem uma lei para isso. Né? O Brasil não E tem, a base, todo a mundo base chama. da legislação, não, mas da panificação francesa é basicamente uma fermentação mista, né? Só É, que a porcentagem é que indica isso. isso, É exatamente. porque eles são menos agressivos em sabor, né? Geralmente o pão francês, o pão francês não, o pão de escola francesa, de técnicas francesas, ele geralmente ele não tem agressividade de acidez, né? Não, Eles trabalham é mais muito, suave, o levain é muito mais trabalhado para que tenha frutado, floral, né? mais É, lático, né? é. Mais lático do que acético. Você usa levain de leite Não, para alguma não, coisa? não uso. Mas a fermentação, na fermentação, existe a maior parte das bactérias são ácido láticas, né? Elas são lactobacilos. Os baus, que são a galera, eu diria, mais importante dentro da fermentação, são as bactérias mais importantes do que as leveduras, que na fermentação natural não está só a Saccharomyces cerevisiae, que é a do fermento biológico seco, mas as bactérias são ácido láticas, e daí, depois de um certo tempo e de temperatura, as leveduras vão transformar aquilo em ácido acético e álcool e éter, né? Mas o processo de ácido lático é feito pelas BAUs. São elas que digerem a galera todinha e Técnico, você, transformam o Jorge. pão em É muito saúde. técnico. É muito técnico, cara. Eu tenho que parar Adoro. com isso. Eu tenho Não, que, não às tem vezes, não. Eu gosto. Eu acho que faz. falar de um jeito mais... Não, eu vou fazer o papel do consumidor, que pão tem que ser de forma, fatiado e integral. Então, beleza, o meu pão de forma é de fermentação natural. E o que eu vou falar é que não é bom, e eu quero ouvir o porquê. É isso que hoje estou trabalhando nisso, porque isso me incomoda bastante, mesmo quando você fala de pão, o levain, aí você fala, compra lá o pão italiano. Não sei como que é a nomenclatura no teu restaurante, mas o pão branco de fermentação natural seu ali, o casca grossa, Eu o tenho country italiano, white. tenho a baguete é Isso. Aí o você branco. fala para um cara que está fazendo dieta, um garotão fit, ou sei lá, alguém, ele vai, não, mas esse é pão branco. Aí. Pão branco e tem um índice glicêmico de batata doce. É igual Não, você ter que comer batata não, doce. não, não. A Mas aí você. analogia é a batata doce. Pô, quem sabe disso, Jorge? Quem sabe disso? Ninguém sabe disso, cara. Eu nunca Ninguém sabe ouvi, disso. tirando eu, você, Bruno, falando de índice glicêmico e sourdough, né? Porque pão de low carb tem que ser aquele pão
Parece uma esponja, Scott Bright, né? Já comeu algum pão low carb que não é um pão low carb? Na verdade, ele é low carb, mas ele não é um pão, né? Ele é esponjoso, de linhaça, de sei lá o que mais, e aí ele fica aquela coisa estranha, né? Cara, pão sem glúten, pão low carb. Pô, aí imagina aí, as farinhas que são feitas esses pães. Amêndoa, chia, não Quando é de lixia, amêndoa é ótimo, mas R$ 100 o pão, né? A farinha que faz isso é farinha de arroz, milho, farinha de milho. soja. E qual a procedência dessa farinha de arroz? Eu fico fazendo essas perguntas. Qual a procedência dessa farinha de arroz? A Como é que melhor é? possível. Isso corre de qualquer tipo de fiscalização. O cara bota lá pão sem glúten, vem aquele tijolo. Bom, eu não saco essas coisas. Tem gente fazendo um bom trabalho, tem. Você vê, por exemplo, um cara como o Bruno, vegano. Ele vai ter acesso a tudo que faz o melhor produto vegano. Mas a maioria que entra nesse mundo do veganismo, entra nesse mundo não, adota essa filosofia de vida, essa cultura e estilo de vida, vai comprar de muito produtor um produto que faz muito mal à saúde, que tem um índice glicêmico altíssimo. Farinha E de aí arroz sai um pouco da proposta, né? A proposta é isso. Não adianta isso, você virar vegano só comprar produtos de grande indústria. isso. Eu acho que é uma outra vertente, né? Que é aquele, eu respeito a todos. Acho que tem produtos e maneira de fazer para todos. Só que é cada um no seu cada um, mano. É por aí. Ah, Bruno, eu não acredito que você virou vegano. Eu ainda tô em dúvida. Não caiu a ficha, né? Foi bem difícil com queijo. O queijo ainda me dá um ziriguizê lá de, ó, que Como é o vira um nome daquele negocinho. queijo que usava lá no Black Sheep, em cima do hambúrguer? Mogiana. Aquele de São Olha, Paulo, né? Ele é da Fazenda Atalaia, em e a Amparo. lá é um produto, é um parceiro meu até hoje. Todo dia tá E como é que entregando aqui você em casa. vive Porque sem aqui em esse casa queijo, Bruno? o pessoal come aqui direto. E você Pedido não? meu da Você Atalaia resiste. toda semana. Eu não. Ai, Bruno, pelo amor de Deus, cara. Não. Eu passei uma fase difícil, tive umas recaídas de comer né? Ter um pedacinho de queijo. Mas agora eu tô radical. Nossa, vai começar a tacar pedra em restaurante que vende carne. Já que te conheço, Ah, já. ixi, tá difícil, viu? Conheço você, já. Como é o nome daquele ator que virou vegano e que tem essa vibe aí de querer tacar fogo em tudo? Dado Dolabella, né? Ator? Achei que era um ator. Porra, aí você me confundiu todo. Tá bom. Eu Eu conheci ele não como sei, ator, isso né? aí. Não sei, o Isso aí trabalho eu dele é tô. ruim, assim. Eu não tô julgando. Eu não sabia que ele era ator. Você tá falando, fato. Não, não é Tá bom. ator, não. Eu tô fora também Eu disso. não sei, eu tô te perguntando, você acha que eu sei? Sei de farinha de trigo, não sei quem é ator para mim. Ator é, sei lá, é outro cara. Mas enfim, Muito bem, os caras. senhores. Brunão, fala, Brunão. Não? Ah, Acho que beleza, foi mas é isso. isso que eu queria concluir, porque a gente concluiu do glúten, de certa forma. Ele vai voltar nos assuntos, mas o vegano também vai voltar, mas a gente, de fato, precisa, acho que, explicar mais as propostas. Inclusive, o podcast, ele tem esse caráter explicativo. Então, qualquer coisa que vocês pretendem falar ou pensar, mandem bala, porque a gente tem que falar. Inclusive, faz parte do nosso podcast falar francamente sobre todos, tudo e todos. Aqui Então, eu acho que a gente tem sido bem assim mesmo, né? e apontar o dedo, pode ser, porque o nome está na Nova Zelândia. Para algum Nem tribunal. o Dado Dolabella escapou. Não, se algum tribunal vir para cá, cara, puto, o cara tem que pagar uns 5 advogados internacionais para chegar e me achar. Então tá tudo certo, não vai dar nada aqui, não. Tá muito longe da alçada. Segue. Segue, pode Ainda tem o vir. fuso Muito legal. horário, né? Complica Não, tudo. fuso horário, ninguém quer falar com o Brasil mais, então tá tudo certo. Ninguém. Advogado brasileiro aí não vai chegar aqui tão cedo, não. Mas é isso aí, pode mandar bala. E aí Muito bom. eu queria também falar disso de queijo, né? Porque a gente chegou numa época de queijo que virou
assim, acho que a Atalaia para o estado de São Paulo ela difundiu muito bem, né? E depois apareceram outras. Esqueci o nome da fazenda do Érico. Você lembra do Érico, Brunão? Tinha uma fazenda. Sim. Pô, Ali, eu esqueci. antes de eu fechar ali, eu já estava com 21 fornecedores de queijo. Puta, merda, e virou vegano. Tá bom. Ele chega queijo aqui em casa, mas ele Então, falou qual que oi. era a fazenda do Érico? Não posso deixar. O Eric é do Érico. Érico é Pé do Morro, lá no Pé do Japi. Morro. Serra do Japi, isso mesmo. Ele, É, ele é- desenvolveu outros queijos, desenvolveu uma manteiga espetacular. Jorge, você Ah, tem que pegar. manteiga é um tema bom, cara. Manteiga é um tema bom, sabe? Não, tem que comer margarina Becel, vou falar a marca, foda-se. Becel, que tem zero trans, mentira, e sei lá, todos os benefícios. Tem que comer margarina. Margarina é um troço que bicho não come. Troço que bicho não come, a gente não pode comer. Explica aí, cara. É igual aqui, cliente não reclama mais, né? Eu estou trabalhando muito com pão congelado. Tem ainda o pão temperatura ambiente, mas o grosso é congelado. Então, eu já não tenho mais esse problema. Mas antes, muito cliente chegava aqui estressado porque o pão estragou, deu mofo. Aí, quando chegava aqui brabo, com pão mofado, eu digo, que maravilha. Ainda bem que ele mofou. Minha preocupação é se ele não mofasse. Ele não É tem tipo vida. isso. Mas, É tipo ainda isso. bem que os bichinhos estão Não, mas aguçados. você tem que falar mais de margarina, porque eu tenho pessoas muito próximas de mim, inclusive, que consomem margarina muito, muito, e é a base da dieta de toda manhã. E aí também uma coisa de açúcar, né? Eu não sei se vocês estão ao par, mas açúcar vira também uma moda, né? Demerara é mais saudável que açúcar branco. Brown Sim, sugar, como que é brown sugar? É mascavo, né? sim. Mas E, quanto menos branco, menos processo químico, né? Menos processamento houve. não, mas esse não é o problema. Aí você entrou no lado chefe de entender o porquê que é. Mas para a pessoa comum, comer um açúcar mascavo é mais saudável do que comer um açúcar refinado. Porque Saudável é para eles, mais não no bruto. químico. Saudável na questão açúcar, menos gordura, menos produção de pico glicêmico. Isso aí eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja mesmo. Ele é mais, o branco é mais refinado, né? Mais processado, é Refinado, mais... mas ele tem o mesmo índice glicêmico do não. Quando eu Não, visitei uma fábrica eu não aqui, sei, aí esse eu não sei. eu visitei uma Então, não fábrica que posso chama opinar. Chelsea, que é a produtora de açúcar da Nova Zelândia. E fui visitar a fábrica, eles me explicaram que a única diferença para dar coloração é só granulometria, né, o tamanho do grão, e o tempo de cocção do refinamento. Então, daí eu perguntei, então quer dizer que o açúcar branco, o brown sugar, o mascavo, aqui tem mais uns 100 tipos de açúcar, não sei por quê, mas todos vão ficando mais escuros e inclusive até amargos. A questão açúcar, a questão de pico glicêmico, a mesma. É a mesma coisa. A única diferença que eu estou dando é cor, sabor e textura, porque, né, o brown sugar geralmente é aquele bem mole, né? Ele parece até uma paçoca mole, assim. Mas é bem interessante, que o pessoal consome aí achando que vai perder peso consumindo, trocando açúcar por açúcar, né? Hoje em dia até fruta é doce demais, até fruta tem muito açúcar. É. Aqui tem uns melões, cara, que você pira, velho. Parece que tá comendo um doce. Um doce. Fato. Muito. Melão, manga. Tem uma manga aqui, uma tal de Palmer, cara, que A Palmer parece que você tá comendo. Botou açúcar. Minha mãe, ela teve uma pré-diabetes de frutose. Eu fui proibido de comer fruta. Porque Ultrapassou o limite, tadinho, de comer fruta. porque que é mesmo que tá comendo açúcar, muita frutose. As frutas da minha infância eram azedas. Fato. Inclusive, recomendado comer ela numa fase de transição azeda para doce, não na doce. Né? Não, mas mesmo as muito maduras não eram tão doces como não é esse absurdo que é hoje.
É muito doce mesmo. Solo, muito solo, muita diferença em plantação. Tem umas mudançazinhas aí também, como fizeram no trigo, tem umas coisinhas aí, umas Claro que tem. modificações. Não, conta aí sua dieta vegana para mim. Eu ainda quero te Não, conhecer melhor. O que é seu café da basicamente, manhã? café de manhã às vezes é banana, aveia, canela e leite de arroz. Mas isso é uma dieta, né? Não é nem. Não, mas é uma composição mais dietética mesmo, mas para usar, para variar, né? Às vezes é tapioca com hummus, tahine, varia E muito. almoço? Almoço. Almoço geralmente são uns preparos tipo de quinoa, e às vezes faço tipo uma môndega, alguma coisa assim, né? Quinoa, grão de bico, a base toda proteica é quinoa, grão de bico, Cogumelo? berinjela, cogumelos. Tem cogumelo, dá para escapar com É, cogumelo. Cogumelo é muito bom. é Dá para muito bom. escapar? Quanto que é um cogumelo no Brasil de preço hoje? Não, aí eu estou falando de escapar de substituição, né? Porque Sim, sim. eu Não, não mas encontra consigo. esses vasos japoneses, shimeji, shiitake, eles encontram preço bem Eu- Hoje legal. tem muito cultivo aqui, né, no Brasil. É porque a carne também subiu bastante o preço aí, né? Então eu imagino que muita família, inclusive, teve que reduzir o consumo de Carne, carne, ovos, subiu né? muito. Aliás, Aí eu tudo fiquei Tá subiu. muito no franguinho, O né? valor, o Franguinho e valor ovo. da, o valor da manteiga e da mussarela foi impressionante. Foi Manteiga impressionante o valor. é. Impressionante. Impressionante. Laticínios subiu muito. De É forma porque geral, é. o que é que acontece? Lá na primeira pandemia, aliás, primeira pandemia, não, primeira fase da pandemia, parou tudo, né? Eu não entendo muito da cultura de leite, do processo de produção de leite, mas um fornecedor meu que, na época, eu estava fazendo minha própria manteiga. Então, era meu fornecedor de nata e, de repente, não me fornecia mais. E ela disse, ó, parou, não tem ninguém trabalhando e vai levar muito tempo para voltar a produção a contento, porque quando você para uma produção de leite, aí tem a apartação, não sei se é esse o termo, e para voltar é um processo que leva um tempo muito grande. Então, acho que o leite aí subiu tudo, o lacto, e depois não caiu mais, não para Caiu de não. subir mais. Tu fazia tua E manteiga para fazer croissant? sim, Uau! Porra, meu. Essa foi. Essa foi de chefe Michelin até, cara. Passou aí. eu eu fazia aqui pelo seguinte, o que é que acontece? Eu usava manteiga Presidente de Turrage e ela sumiu, parou de Posso fazer só uma explicação, porque é técnico. Para quem não sabe, de fato, croissant, né? O croissant que o George faz, que é um croissant, de fato, o croissant. E ele precisa de manteiga, e é uma manteiga especial dentro da qualidade e das condições que ele vai, inclusive, falar mais, mas não é o croissant que você compra aí no mercadinho de esquina, que vem em saquinho, que tem 6 anos de validade e tal. Tem um outro porém aí. Aí Ô vocês... Jorge, você tentou procurar a NCI, torragem também, ela vem em torragem. sim, Mas a só NCI que é o dobro da Presidente, é o é dobro da inviável. presidente. Mas é a manteiga, Ela é bem top. é, ela é a manteiga. Aí você vai fazer aquele croissant que é um absurdo estético e para laminar é uma delícia. É, Eu cheguei a usar. que bom, que A legal. torragem é muito boa, é Mas diferente. realmente a presidente ela sumiu mesmo do mercado. Tanto que Sumiu, depois eu não está estava vindo mais. abrindo os potinhos de 200 mesmo na mão É, e fazendo ela. eu compro a Presidente de 5 quilos, né? O bloco. Sim, sim. Só Que que fica mais fácil. quando parou de vir a torragem,
eu senti uma dificuldadezinha com a presidente normal, a de bloco. E aí, conversando, né, com uns colegas, um colega meu padeiro, do Rio Grande do Sul, Augusto Cavalhal, e ele falou, faz tua manteiga, cara. Aí, tá. E aí, Porque no eu processo que você consegui... faz, você já consegue refrigerá-la já num formato, né? Na quantidade e no E a formato. manteiga, o incrível é que a manteiga feita aqui, ela é muito mais maleável, que é o que, na verdade, a gente precisa muito de uma manteiga, é a maleabilidade. Ela É com ser menos água também, né? Com menos água isso é também que é você consegue. interessante, esse é o ponto, porque eu aqui eu não consigo retirar a água que um processo industrial tira. Sim. Eu não vou conseguir, mas é incrível como era muito mais maleável essa manteiga. Ela não quebrava, mesmo usando muito fria, que aí o problema de ter água é que quando você usa manteiga muito fria, a 0, a -1, -3, ela Vai congela, quebrar. a água É. congela e quebra. E essa manteiga que eu fazia aqui, agora a nata era espetacular. Depois da pandemia, não voltou igual ainda. A nata era um espetáculo, chega era amarela, muito concentrada. Que legal. E um sabor que é o sabor daqui, né? Um sabor diferente. Era um espetáculo, mas aí parei lá em 2020, né? Ah, 2020 eu parou e não voltei. Hoje estou usando a Presidente, normal, não a de Tourage. A Isigny, que é um espetáculo, é o que se usa muito nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil ela está R$ 100 o quilo, R$ 90 o quilo. Eu usei ela até ela 85. Eu pagava 60 e pouco. Até quando chegou 85 eu usava. Depois eu também parei. puta que Ela tá... pariu. E aqui chega mais que isso, né? Porque tem um frete É, diferente da certamente. alíquota. Caracas, mano. É caro, né, meu? Aí, É quando você caro. vai explicar, tem cliente, né? A pessoa come a primeira vez, aí diz, mas é esse preço sem recheio nenhum, sem queijo. É, Aí, eu disse, sem eu sabor, não uso. Mussarela é R$ 28 o quilo, manteiga sem é sabor, R$ 50 sem o sabor quilo. pizza. É, Sabor pizza com é, oreganozinho em cima. Isso. Com aquele pão Queijo de leite, né? ralado, Não, queijo ralado, aquele é. que o cara não sabe nem o que é. não, é pão de leite que tem o formato de um croissant, né? Cheio de queijo, Um paga pão enrolado com 1,50. croissant. Esse é o croissant. Daí vai comer um croissant de verdade, aí, meu amigo, que preço. Aí se for adicionar aquele de amêndoa, então, quanto é que vende um? Sabe aquele que tem amêndoa dentro? Tenho. E Sim. o amêndoas aqui, se eu tiver ruptura aqui na produção do croissant de amêndoas, meu amigo, eu sou ameaçado de morte. Quanto que tu vende aí? Cliente final. Não vou perguntar preço de custo, que eu não... Eu vendo, não vendo no quilo, eu sou o contrário normalmente se vende no quilo, né? Porque ele não tem um padrão, mas aí eu dividi em 3 tamanhos e vendo, acho que uma média, acho que é R$ 24 o preço médio, do Um, médio, né? Aí dois, tem o um quê? maior, um só, Um croissant R$ médio, 24. 24 reais. Isso. Caraca, essa galera realmente tem que E, entender e, o ó, valor da... e se, Creme cara, de amêndoa, farinha de farinha de amêndoa amêndoa tá tá uma a loucura. R$ 80, R$ 100 o É, quilo. É. subiu muito farinha de amêndoa. E não dá pra fazer de outra. Não, você já tentou caju? Ó, o croissant de amêndoas eu não mexi, porque Teu campeão. eu tenho 2 produtos aqui que são os queridinhos da casa. É o croissant de amêndoas e o sanduíche de croissant com brie ramon. Eu vendo pancada desses produtos e não mexo neles. Agora, por exemplo, financier eu faço com farinha de castanha de caju. Legal. E deve ficar uma É, delícia. fica muito, muito gostoso. A tarta de Santiago também, eu não mexo, ela é com farinha de amêndoas.
Aliás, na verdade, eu nem não quis mexer nisso aí, sabe? O time que está ganhando, não vou mexer, ele virou tradição, mas eu vou testar, porque talvez fique até mais gostoso, viu? Porque a Não, caixinha não, de não. caju Não, é muito interessante. não me É muito escuta, não. interessante. Não me escuta, não. Vai, faz o seu. Faz um teste de vender outro, né? Porque aqui eu tive um problema com amêndoa um dia, aí foi questão de delivery mesmo, de entrega. Aí eu troquei. A gente serve croissant de amêndoa toda manhã. Eu trabalho num café, né? Uma cafeteria. E aí toda manhã tem que fazer ali o recheio. E aí eu fiz com castanha de caju, cara. E inclusive eu fiz ali correndo, porque eu tive um problema, né, de entrega, não estava esperando, então eu tive que processar o caju, tá. E deu certo. A galera, inclusive, comeu. E não sabia, eu acho. Eu não sei se o pessoal que trabalha na frente chegou a comentar. Eu falei, olha, hoje não é de amêndoa, hoje é de caju. E aí mandaram ver, vendeu tudo. Ninguém falou nada. Então, não sei. O financier fica espetacular. Eu acho perceptível a diferença de sabor, mas, né? Vai que a galera, inclusive, gosta. Eu acho que fica mais doce o de caju. Exato. Eu acho que fica o caju, a caixinha de caju é mais adocicada. É, E tem uma ficou. farinha de caixinha de caju aqui que ela é muito branquinha. Muito branca, igual a de amêndoas. Você faz pão de queijo Eles aí? fazem uma torra bem clarinha. Fica Faz pão de espetacular. queijo aí? Pão de queijo? Não faço pão de queijo. Não é pegada no em Natal? Não é muito, muito. Pão de queijo virou o pão do café da manhã no Brasil, eu acho. Mas por que eu não faço? Porque todo mundo faz. E por que tu não faz melhor do que todo mundo? Eu, eu, Você tá com eu o rei do até, pão de queijo ali, ó, no é, outro eu quadradinho até, ali. eu até pedi, né? Pedi a uma fornecedora espetacular que tem aqui, Dona Verlândia, um abraço. Ela trouxe para mim uns queijos espetaculares de Minas para fazer pão de queijo. Eu fiz, só que qual o problema de fazer um pão de queijo espetacular desse? Completamente diferente de todo mundo. Fica muito caro. Fica absurdamente caro por causa do queijo. Sim. E um outro problema que eu tive aqui é que eu só encontrei um polvilho, uma marca de polvilho. Não sei se vocês conhecem um tal de marfil. Amafio. Amafio. É. Isso. É um bom E eu não polvilho. sei se é um bom. Eu não É um bom sei como polvilho. eu só tinha ele, eu não usei outro. Então, eu tinha um produto muito caro por conta do queijo e uma limitação no polvilho que não me deu referência para saber se esse era bom, se não era, o resultado com o outro. Cara, isso Mas era. o empecilho foi o queijo. Eu tô para lançar um pão de queijo francês, que é um chamado gougère. Você já ouviu falar? O Gougère. pão, o queijo. O pão de queijo. Um pão de queijo francês. Bom, Eu chamo pão de queijo francês. Então, mas o pão de queijo chama gourget. gougère. Ou E queijo. ele é. Não, o pão de queijo. Ah, Na verdade, não é um pão de queijo, é uma massa choux feita com queijo gruyère. uhum. Ok. E depois recheado. Cara, isso também é um espetáculo. E aí, ninguém tem isso. A gente já fez aqui, já testou, já deu certo. Não implantei ainda. E, por incrível que pareça, queijo gruyère, ou não, né? Ou não, é muito mais barato do que queijo mineiro. Um bom queijo de Minas. Tá, É né? muito mais Os barato. produtores de queijo Minas, por favor, ouvir aí o podcast e se sentirem. O leite subiu, processos subiram, queijo canastra, por exemplo, várias premiações, você acha queijo canastra muito mais Isso. caro E que. aí, o que foi que eu trouxe para cá foi um bom queijo, para fazer um produto bom mesmo. E é muito caro. Aí você vai colocar isso no preço de venda. Quando as pessoas vêm, esse é aí o problema de
preço, de julgamento. Quando as pessoas vêm, a primeira coisa que diz é, não, você não pode vender um pão de queijo nesse preço, porque a referência é toda muito barata, porque aqui tem gente que usa mussarela de baixa qualidade. O que é o preço que você estava projetando? Eu não lembro mais. Porque o Brunão fazia um bom... Obviamente a gente tinha mais acesso a queijo, mas era um pão de queijo... E era mais caro do que a padaria ao lado, bem mais caro do que a padaria ao lado, e não vendia por grama, nem por peso, era unitário. Eu não sei quando eu saí, depois o Bruno pode entrar, mas era o queridinho de todo o café da manhã também. Era uma briga com pão de queijo. Outra coisa que eu não queria, e não ia vender barato, ia vender mais caro ainda, de toda forma, é para não brigar com o meu produto principal, que é o croissant, né? Fato. Mas eu não queria o pão de queijo para amanhã. Eu queria, se fosse colocar o pão de queijo, se tivesse dado certo, seria para a tarde, o fim de tarde. De repente, por ser o catering aí, seu paralelo de atacar os outros consumidores, não o público da sua casa, né? A hotelaria da tua região e tal, podia ser uma... Mas não, para isso aí, para entrar nessa seara da distribuição do atacado, é um produto mais complexo para trabalhar. É melhor trabalhar... Por causa do custo, né? É o ciclo de produção, né? Também. O ciclo. Eu no meu ciclo aqui de produção, tenho uma produtividade muito grande do que eu já faço. Eu tenho o ciclo, os processos bem definidos, as rotinas bem definidas. O que eu faço de croissant aqui, cara, é uma loucura. Quem vê, quem é do ramo, que vê o que a gente faz aqui, fica besta. Eu tenho capacidade de produzir 6.000 croissants num dia. Tá doido. Puta merda. Bom, senhores, eu vou ter que deixá-los. Tá bom. Eu também, que daqui a pouco eu tenho que pegar a dona Manuela, que está saindo de um plantão daqui a pouco, com fome, e com mulher com fome não se brinca. Fato. Senhores, então, hoje foi isso. Ótimo. Próximo episódio a gente dá o alerta aí no Instagram, Facebook. Agradeço a todos. Se inscrevam, sigam. Obrigado, Bruno. Obrigado, Jorge. Valeu. Obrigado, senhores. Foi um prazer falar com vocês. Delícia de tarde de domingo. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. Abraço. Tchau.